Há quem pense que contatos frequentes e significativos entre diferentes povos e culturas vêm ocorrendo apenas em tempos recentes, do final do século passado para o nosso século XXI, com o desenvolvimento da chamada globalização. Também há quem pense que a globalização foi iniciada com as grandes navegações portuguesas dos séculos XIV e XV, mas, na verdade, desde a antiguidade, diferentes regiões do globo estão em contato por meio das rotas comerciais, e uma dessas rotas era a Rota da Seda, a principal dessas rotas comerciais. Aqui quem fala é Tiago Damasceno, e no Unguento de hoje eu vou falar sobre a Rota da Seda no mundo antigo. No ar, mais um podcast do Ogro, um oferecimento Ogro Historiador. Basicamente, a expressão Rota da Seda nomeia o mais antigo conjunto de caminhos e rotas comerciais conhecidas que ligava a Ásia à Europa e regiões próximas. Em suma, a ligação entre Oriente e Ocidente, como nós chamamos hoje, como nós conhecemos hoje. Lembrando, há muitas discussões sobre esses termos, mas aqui eu vou usá-los de forma didática como orientação geográfica para a gente entender mais ou menos sobre quais regiões, territórios do mundo nós estamos falando aqui. Talvez o termo Rota da Seda tenha sido usado pela primeira vez pelo geógrafo alemão Ferdinand von Richthofen em 1877, para designar as rotas comerciais que ligavam a China Central aos vales dos rios Sir-Daria e Amu-Daria, nas regiões conhecidas também como Sogdiana e Transoxiana. O nome Rota da Seda não se refere apenas a uma rota comercial específica, mas a muitas rotas, tanto terrestres quanto marítimas, que permitiam o contato e o comércio entre regiões asiáticas e regiões do Oriente Médio e litoral do Mar Mediterrâneo. As rotas terrestres eram percorridas por caravanas que viajavam por toda a Ásia Central, e as rotas marítimas eram percorridas por embarcações que passavam pelo Mar da China, Oceano Índico, Golfo Pérsico e Mar Vermelho. A imagem utilizada para este episódio dá uma noção geral das dimensões dessa rota, ou melhor, dessas rotas da seda. Você pode vê-la melhor pelo nosso site, ogrohistoriador.com/unguento do ogro 37, a página específica desse episódio. Mas se você tiver aí o mapa na cabeça ou quiser dar um Google, a Rota da Seda ia da Grande Muralha da China até o litoral mediterrâneo, cruzando os atuais territórios da Ásia Central, Índia, Irã, Afeganistão e Síria. O comércio ao longo da Rota da Seda vigorou até que as viagens marítimas se desenvolveram, tornando-se mais eficientes para superar grandes distâncias por mar e por terra. O que deu nome a essa rota foi a seda comercializada pelos chineses, que detinham o monopólio comercial desse item, desse produto, nos primeiros séculos de vida das rotas da seda. Mas nem só do comércio de seda vivia a Rota da Seda, obviamente. Metais preciosos, marfim, óleos, peles, cerâmica, vidro, porcelanas chinesas, artefatos de metal e especiarias estavam entre os produtos comercializados e conhecidos por exploradores, missionários e conquistadores que circulavam pela rota. Enfim, pessoas de diferentes profissões também circulavam pelas rotas, os escravos. Eram tantas rotas dentro do que se chama Rota da Seda que alguns estudiosos preferem falar em rotas da seda, ou caminhos da Rota da Seda, ou até rotas da seda e das especiarias. Assim, de um modo geral, a expressão Rota da Seda se refere não só a várias rotas comerciais, mas também às relações entre as populações do continente europeu e asiático de diversas formas: comercial, científica, tecnológica, religiosa, artística e, claro, cultural. A criação da Rota da Seda foi um empreendimento político e comercial da dinastia chinesa Han, que reinou entre 206 a.C. e 220 d.C.
A criação dessa rota fazia parte das complexas relações políticas, econômicas e culturais que existiam entre sociedades do chamado Extremo Oriente e do Oriente Médio, incluindo também o mundo mediterrâneo. A dinastia Han tinha interesse em explorar as vias comerciais no noroeste asiático e também em se equipar militarmente para enfrentar os bárbaros, entre aspas, Xiongnu, e também tinha interesses em estabelecer alianças e acordos com o Império Parto ou Indo-Parto, atualmente correspondente a partes do atual Irã e países vizinhos, e a dinastia Han também tinha interesses em estabelecer alianças com o reino de Khuzan, cujo território correspondia aos atuais Afeganistão, Paquistão e norte da Índia. Como exemplo dessas conexões estavam as relações diplomáticas e comerciais que os antigos romanos mantinham com o Extremo Oriente, partindo de Alexandria, depois pelo Mar Vermelho, depois pelo Golfo Pérsico, até chegar no Oceano Índico, atingindo então o Mar da China. Inclusive, essa rota, esse périplo de Alexandria até o Oceano Índico, era chamado pelos romanos de Périplo do Mar Eritreu. Contudo, vale ressaltar que os primeiros contatos entre Ocidente e Ásia ocorreram antes da soberania da dinastia Han. Eles ocorreram no final do século IV a.C., de forma paralela às conquistas do famoso Alexandre o Grande, que fundou um reino helênico na região da Bactriana, próximo à entrada das estepes euro-asiáticas. Esses contatos ocorreram depois, também de forma significativa, entre os séculos II a.C. e II d.C., com as incursões militares romanas para além do Império Parto. Como já expliquei, pela Rota da Seda passavam não só mercadores vendendo produtos, mas também soldados, religiosos, políticos, embaixadores, enfim, pessoas com diferentes ofícios e ideias e posições sociais. Muitas culturas trafegavam por essa rota, criando assim relações entre diferentes regiões do mundo e disseminando ideias, conceitos, criações, religiões e tradições. Como exemplo de algumas religiões que circularam pela Rota da Seda, estavam o budismo, o zoroastrismo, o islã e o cristianismo nestoriano, um ramo aí do cristianismo no Império Bizantino, que foi considerado uma heresia no Império Bizantino no século V, foi banido do Império Bizantino e então se difundiu pela Pérsia Sassânida até as regiões da China. Lembrando que, nesse contexto de Antiguidade e Idade Média, comércio e religião andavam juntos. No meu próximo ungüento eu continuarei com esse assunto, falando sobre a importância da Rota da Seda no medievo e sobre alguns viajantes medievais que mencionaram a rota em seus relatos. E se você quiser conhecer mais sobre história árabe e islâmica, convido você a acompanhar o meu canal no YouTube, História na Medina, e também me seguir nas redes sociais, História na Medina, no Facebook e no Instagram. O História na Medina é o meu projeto solo aqui no Ogro Historiador. Eu atuo também com produção de conteúdo em história, mas com outros colegas e amigos. Convido você também a nos curtir nas redes sociais, Facebook e Instagram, Ogro Historiador, e nos seguir também em todas as plataformas de podcast, porque estamos em todas e toda semana tem conteúdo novo para você toda quarta. Também dê uma olhada no nosso site, ogrohistoriador.com. Lá nós colocamos textos também sobre história, não só do time fixo da Ograria, mas também de convidados especiais. Se você gosta do nosso projeto, compartilhe o nosso conteúdo com seus amigos e familiares, mostre para as pessoas o que você vem vendo, descobrindo e estudando com a gente. E se for possível, colabore conosco financeiramente pelo Catarse, catarse.me/ogrohistoriador. Fico por aqui, obrigado pela audiência de sempre e até a próxima!